vamos revelar a verdade sobre Karam Amit Saparić. Este jovem, 16 anos, da Bósnia, se tornou uma sensação após estabelecer um recorde mundial, quebrando blocos com a cabeça. Imagine a força e resistência necessárias para tal feito. O talento único de Karam lhe permitiu quebrar uma quantidade impressionante de blocos em apenas alguns momentos, mostrando não apenas poder físico, mas também dedicação ao treinamento e disciplina. Sua conquista impressionante lhe rendeu um lugar merecido no prestigiado livro dos recordes Guinness, inspirando muitos fãs ao redor do mundo. As pessoas frequentemente se perguntam o que motiva alguém como Karam a superar seus limites. Para alcançar a grandeza, é preciso foco, treinamento intenso e um espírito destemido. Enquanto Karam continua quebrando barreiras, ele prova que a determinação pode levar a conquistas incríveis. Qual será o próximo feito recorde que ele realizará? É verdade que os animais têm seus próprios túneis. Na Holanda foram construídos mais de 600 pequenos túneis sob as rodovias, especialmente para criaturas como texugos, rãs e outros animais selvagens. Essas passagens bem projetadas permitem que os animais se movam com segurança entre seus habitats, evitando os perigos das estradas movimentadas. Imagine um texugo atravessando seu túnel subterrâneo enquanto os carros passam rapidamente acima dele. Essa solução de engenharia mostra um compromisso sério com a proteção da vida selvagem, demonstrando como os humanos podem coexistir com a natureza. Ela não só protege diversas espécies, mas também apoia a biodiversidade, ajudando a manter o equilíbrio nos ecossistemas. Ao criar esses túneis, a Holanda está abrindo caminho para que outros países também adotem soluções amigáveis à vida selvagem. Não é incrível como a engenharia pode melhorar a vida de tantos animais diferentes? Você sabia que os peixes dourados não podem viver em aquários redondos? Na Itália, é ilegal manter peixes dourados nesses aquários clássicos que vemos em filmes. Essa lei foi criada para proteger a saúde e o bem-estar desses populares animais de estimação. Os peixes dourados, conhecidos por suas cores vibrantes e natação graciosa, se sentem melhor em ambientes espaçosos e filtrados. Aquários redondos limitam sua capacidade de nadar livremente e podem prejudicar seu crescimento, causando problemas de saúde. Em aquários maiores, com a filtragem e a aeração adequadas, os peixes dourados podem crescer mais e viver mais felizes. As leis italianas destacam a importância do bem-estar animal, incentivando os donos a oferecer um habitat adequado para seus pets. Isso reflete uma crescente conscientização mundial sobre a necessidade de manter animais de estimação em condições que se aproximem de seu ambiente natural. Então, da próxima vez que você pensar em comprar um peixe dourado, lembre-se desse fato interessante e considere um aquário apropriado. Que tal dar ao seu pet o espaço que ele precisa para prosperar? Muitos não sabem, mas a gonorreia é muito forte. Essa bactéria incrível pode carregar milhares de vezes o seu próprio peso, tornando-a um dos organismos mais fortes da Terra. A gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, desafia nossas ideias sobre força, especialmente no microcosmos. Embora a maioria de nós entenda força através do tamanho ou da potência muscular, esse minúsculo organismo demonstra uma resistência e adaptabilidade impressionantes. Cientistas estudam suas propriedades únicas, não apenas para entender como causa infecções, mas também para descobrir suas táticas de sobrevivência em condições adversas. Apesar de sua má reputação como agente de infecções sexualmente transmissíveis, a gonorreia também revela interações complexas entre bactérias e seus hospedeiros. Compreender sua força oferece aos pesquisadores ideias para combater infecções e desenvolver melhores tratamentos. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode redefinir nossas noções de força. Descubra as oportunidades do passaporte irlandês hoje mesmo. Este incrível passaporte oferece aos seus portadores uma liberdade excepcional para viajar, permitindo a entrada sem visto em mais de 180 países ao redor do mundo. Por que ele é tão valioso? Não é apenas pela conveniência, ele abre portas para novas aventuras e experiências pelo mundo. Os portadores do passaporte irlandês podem se deslocar livremente pela União Europeia, se conectar facilmente com os Estados Unidos e explorar grande parte da Ásia sem precisar de visto. As fortes relações diplomáticas da Irlanda e sua reputação como um país acolhedor são fundamentais para que este passaporte seja considerado um dos mais poderosos do mundo.
Se você está planejando um fim de semana em Paris ou uma longa viagem pela Austrália, o passaporte irlandês oferece acesso a inúmeras oportunidades. Então, se você tem a sorte de possuí-lo, pense nos horizontes infinitos que o aguardam, para onde sua próxima viagem o levará. Surpreendente, mas casamentos entre primos já foram populares no Ocidente. Até a década de 1920, casar-se com um primo ou prima era não apenas legal, mas uma prática comum na Europa e nos États-Unis. As famílias frequentemente viam essas uniões como uma maneira inteligente de fortalecer laços e manter a riqueza dentro da família. Acreditava-se que, ao se casar com parentes, era possível garantir que o dinheiro e os bens permanecessem próximos, ajudando a fortalecer os laços familiares. Essa tradição não desapareceu. Ela ainda é celebrada em muitas culturas hoje, onde casamentos entre primos fazem parte da estrutura social. Em alguns países, essas uniões ainda são vistas de forma positiva, associadas à lealdade e ao patrimônio comum. Portanto, embora muitos hoje possam considerar essa ideia estranha, ao longo dos séculos, casar-se com um primo foi uma parte normal da vida, moldando os laços familiares e a dinâmica das comunidades. Descubra como os elevadores a vácuo tornam o trabalho pesado mais seguro. Esses dispositivos incríveis usam uma forte sucção para levantar facilmente placas pesadas e outros materiais, mudando a forma como trabalhamos na construção e na indústria. Imagine como é difícil levantar uma chapa de compensado sozinho. Isso não é apenas complicado, mas pode causar lesões. É aí que entram os elevadores a vácuo. Eles se fixam com segurança nas superfícies através da sucção, permitindo que uma única pessoa mova cargas que normalmente precisariam de uma equipe. Isso não só aumenta a segurança, reduzindo o risco de acidentes, mas também diminui a carga física sobre os trabalhadores, tornando o trabalho mais leve e eficiente. Com o rápido avanço da tecnologia, esses elevadores estão se tornando comuns em armazéns e fábricas, provando que, às vezes, inovações podem nos aliviar do peso. Literalmente, você já os viu em ação? Vamos descobrir a verdade sobre a cama d'água. Essa invenção inusitada, que se tornou uma sensação nos anos 60, tem uma história fascinante. Criada pelo estudante Charles Hall, a cama d'água foi projetada para oferecer o máximo de conforto durante o sono. No entanto, a inovação de Hall não seguiu o processo tradicional de patenteamento. Em vez disso, ela contornou o escritório de patentes por um tempo, mostrando como ideias revolucionárias podem driblar a burocracia. O design único da cama d'água não só revolucionou a indústria de colchões, mas também se tornou um ícone da cultura pop nos anos 70 e 80. As pessoas adoravam a ideia de dormir sobre a água. Embora tenha perdido popularidade nos últimos anos, a cama d'água ainda ocupa um lugar especial na memória de muitos, seja como um elemento central de um quarto estiloso ou uma novidade divertida em festas. Você já tentou dormir em uma dessas? Difícil de acreditar, mas vemos estrelas que brilharam há 4.000 anos. Você já olhou para o céu à noite e se perguntou sobre as estrelas cintilantes? Esses pontos de luz não apenas encantam nossos olhos, mas também contam histórias do passado. Devido ao movimento da luz, quando você observa uma estrela, vê como ela era há muitos anos. A maioria das estrelas que conseguimos ver a olho nu está a cerca de 4.000 anos-luz da Terra. Isso significa que a luz de uma estrela, a 4.000 anos-luz, leva 4.000 anos para chegar até nós. Portanto, quando você nota uma estrela brilhante, está olhando para o passado, talvez vendo como ela brilhava muito antes da humanidade existir. Não é incrível pensar que você está vendo a mesma luz que iluminou o mundo das civilizações antigas? Na próxima vez que olhar para cima, lembre-se de que você não está apenas vendo estrelas, você está vendo história. Muitos não sabem, mas Al Capone tinha um segredo. Por trás de sua atividade criminosa durante a Lei Seca, esse gangster famoso se disfarçava como um vendedor de móveis usados. Embora muitos o vissem como um simples lojista, na verdade, Capone controlava uma vasta rede de negócios ilegais, incluindo contrabando de álcool e organização de bares clandestinos. Esse disfarce astuto permitia que ele circulasse livremente na sociedade, construindo uma reputação de empresário e não de criminoso. Sua loja lhe dava a aparência de uma pessoa comum, algo crucial em uma época em que as autoridades lutavam ativamente contra o crime organizado. A habilidade de Capone de se misturar com empresários legais enquanto gerenciava um império criminoso demonstra sua astúcia e engenhosidade.
É surpreendente que essa vida dupla tenha contribuído para seu status lendário, levantando questões sobre moralidade, lei e até onde alguns estão dispostos a ir por poder e riqueza. Como ele conseguiu evitar a lei por tanto tempo? Em 1976, Clint Eastwood tomou uma decisão ousada ao assumir a direção do clássico filme O Estranho José Wiles, após a demissão do diretor original, Philip Kaufman. Essa escolha inesperada não apenas alterou o rumo do filme, mas também provocou mudanças significativas em Hollywood. Como resultado, a Guilda dos Diretores da América estabeleceu a chamada Regra Eastwood. Este princípio importante proíbe atores ou produtores de assumir o cargo de diretor após sua demissão. Foi criado para proteger a visão criativa dos diretores e garantir um processo de produção de filmes respeitoso e organizado. As ações de Eastwood causaram um impacto em toda a indústria, destacando como decisões poderosas podem influenciar as regras que regem a produção cinematográfica. Não é incrível como um único incidente pode mudar toda uma profissão? Você pode acreditar no maior número primo? Esse número incrível tem 24.862.048 dígitos. Ele é escrito como 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Esse tipo de número primo é chamado de número primo de Mersenne, em homenagem ao monge francês Marin Mersenne, que estudou esses números no início dos anos 1600. Os números primos de Mersenne são especiais, porque podem ser escritos em um formato matemático conveniente, o que facilita sua busca. Para realizar os enormes cálculos necessários para encontrar números tão grandes, entusiastas e matemáticos em todo o mundo frequentemente usam computadores poderosos. O recorde do maior número primo conhecido está sempre sendo atualizado, e cada nova descoberta nos dá uma compreensão das complexidades da teoria dos números. Os números primos são importantes para várias aplicações, especialmente na criptografia, que protege nossos dados online. Então, da próxima vez que você pensar em números primos, lembre-se de que o maior conhecido não é apenas um número, mas um testemunho da curiosidade humana e do progresso tecnológico. Você já pensou nos olhos do polvo e do gato? Esses seres incríveis mostram um fenômeno conhecido como evolução convergente. Embora não estejam relacionados, polvos e gatos desenvolveram estruturas oculares semelhantes para sobreviver em seus ambientes. Polvos que costumam viver em profundidades têm olhos grandes e redondos, com uma lente única que os ajuda a ver bem em luz fraca. Eles não possuem receptores de cor, o que é perfeito para detectar movimentos e formas em tons de azul e verde do oceano. Por outro lado, os gatos domésticos que adoram explorar em condições de pouca luz têm pupilas verticais, o que os ajuda a avaliar distâncias e caçar suas presas de forma eficaz. Essa semelhança impressionante mostra como diferentes criaturas podem desenvolver soluções semelhantes para enfrentar desafios, seja caçando no escuro ou evitando predadores. Não é apenas uma coincidência, é uma maneira da natureza mostrar o poder da adaptação. Então, da próxima vez que você ver um polvo ou um gato, lembre-se de que seus olhos têm uma história incrível de sobrevivência e evolução. Você consegue imaginar que buscar pode ser perigoso? Uma simples pesquisa online, como verificar a legalidade de gatos bengala na Austrália, pode expô-lo a sérias ameaças devido a uma tática chamada SEO poisoning. Hackers criam sites falsos que aparecem nas primeiras posições dos motores de busca, fazendo-os parecer confiáveis. Ao clicar nesses links enganosos, você pode acidentalmente baixar malware ou até dar acesso dos hackers às suas informações pessoais. Isso destaca a importância de ter cautela ao navegar na internet. Sempre verifique as fontes, busque sites oficiais e considere usar um software de proteção que possa alertá-lo sobre sites arriscados. A vigilância pode protegê-lo de ciberataques, enquanto você explora os temas que lhe interessam. Portanto, da próxima vez que você fizer uma busca, pense 2 vezes antes de clicar. Quais outras ameaças online podem estar à espreita? Um fato interessante sobre a história da direção sob efeito de álcool. Tudo começou no final do século XIX, quando George Smith se tornou a primeira pessoa condenada por dirigir embriagado em Londres. Em 1897, esse caso inusitado aconteceu quando Smith colidiu com seu táxi puxado por cavalos em um prédio, resultando em uma multa de 25 shillings. Esse valor era significativo na época, destacando como a sociedade começou a perceber os perigos da direção sob efeito de álcool.
Com a chegada dos automóveis, o problema da direção embriagada se tornou ainda mais relevante, levando ao endurecimento das leis e campanhas de conscientização ao longo das décadas. Hoje, organizações trabalham incansavelmente para prevenir a direção sob efeito de álcool e salvar vidas, mas é interessante pensar que esses esforços têm raízes históricas que remontam a mais de um século. O que você acha da evolução dessas leis? Você consegue imaginar que existem tantas aberturas de xadrez? O xadrez é um jogo de estratégia e tática, e o primeiro movimento pode definir o tom de toda a partida. Na verdade, as brancas têm 20 possíveis primeiros movimentos. Isso inclui 16 maneiras diferentes de mover os peões, que podem avançar 1 ou 2 casas no primeiro movimento. Imagine, cada peão no tabuleiro pode começar o jogo de uma forma única, mas não para por aí. As brancas também podem escolher entre 4 movimentos diferentes de cavalos. Cada cavalo pode saltar para 2 casas diferentes, oferecendo ainda mais opções aos jogadores. Essas possibilidades de abertura criam uma combinação empolgante de tática desde o início. Não importa se você é um novato ou um jogador experiente, entender esses movimentos pode impactar muito o andamento do jogo. Com tantas opções, qual estratégia você escolherá para superar seu oponente? Você já pensou em como o sono melhora o funcionamento do seu cérebro? Pesquisas da Universidade de Wisconsin-Madison mostram que durante o sono, mudanças incríveis ocorrem em nosso cérebro. Em particular, as sinapses, pequenas conexões entre os neurônios, diminuem cerca de 18%. Isso pode parecer preocupante, mas na verdade é uma parte importante do funcionamento do nosso cérebro. Ao reduzir seu tamanho, o cérebro limpa informações desnecessárias e fortalece as conexões importantes para o aprendizado e a memória. Imagine que seu cérebro é um computador. Enquanto você dorme, ele organiza os arquivos, tornando você mais eficiente no dia seguinte. Essa poda das sinapses não só elimina o que é excessivo, mas também melhora as habilidades cognitivas, permitindo que pensemos e aprendamos melhor quando estamos acordados. Então, da próxima vez que você for dormir, lembre-se, seu cérebro está trabalhando ativamente, aprimorando suas habilidades para os desafios de amanhã. Acredite ou não, a cafeína não desidrata você. Muitos já ouviram o mito de que café ou chá dão sede, mas isso não é bem verdade. A cafeína é um leve diurético, o que significa que pode aumentar a produção de urina. No entanto, seu efeito diurético não é forte o suficiente para superar os benefícios de hidratação que essas bebidas oferecem. Estudos mostram que tanto o café quanto o chá podem contribuir positivamente para a ingestão total de líquidos. Na verdade, pesquisas antigas provavelmente causaram confusão com afirmações exageradas sobre o impacto da cafeína na hidratação. Então, se você gosta de um café pela manhã ou um chá à tarde, não se preocupe. O consumo moderado de cafeína se encaixa bem nas suas metas de hidratação. Na próxima vez que alguém disser para você evitar o café para se hidratar, você poderá desfrutar da sua xícara com confiança. Vamos revelar a verdade sobre o maior palácio do mundo. O Palácio Istana Nurul Iman, em Brunei, orgulhosamente ostenta esse impressionante título, sendo um símbolo não apenas da grandeza real, mas também do valor cultural. Esta magnífica estrutura serve como residência oficial do sultão de Brunei e possui incríveis 1.788 quartos. Imagine corredores infinitos, cada um repleto de luxuosos adornos e padrões elaborados. O palácio não é apenas por seu tamanho imenso, também conta com comodidades luxuosas, como amplos jardins, grandes salões de recepção e até uma mesquita, onde o sultão e seus convidados podem orar. Concluído em 1984, o palácio exibe um estilo arquitetônico islâmico, refletindo o patrimônio cultural de Brunei. Os visitantes podem admirar sua beleza apenas ocasionalmente do lado de fora, durante a celebração do Hari Raya, quando o sultão abre as portas para o público. Istana Nurul Iman não é apenas uma casa, é um símbolo da rica história e das tradições reais de Brunei. Você já viu um palácio tão grandioso? Você sabia que as lulas têm 3 corações? Esses seres incríveis são perfeitamente adaptados à vida no oceano. Ao contrário dos humanos que usam hemoglobina para transportar oxigênio no sangue, as lulas utilizam hemocianina, uma molécula à base de cobre. Isso dá a sua sangue uma coloração verde.
Com 3 corações, as lulas conseguem bombear sangue de forma eficiente por todo o corpo, garantindo oxigênio a todas as partes, especialmente durante a caça ou fuga de predadores. 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, onde ele se enriquece com oxigênio, enquanto o terceiro coração distribui o sangue oxigenado pelo restante do corpo. Essa adaptação incrível permite que as lulas sobrevivam em diferentes ambientes marinhos, desde recifes rasos até habitats em águas profundas. Seu sistema único de transporte de oxigênio também apoia suas habilidades notáveis, como mudar de cor e textura para se camuflar, tornando-as alguns dos animais mais fascinantes do oceano. Na próxima vez que você ver uma lula, lembre-se de como sua anatomia surpreendente as ajuda a serem mestres da camuflagem. Acredite ou não, mas ABBA recusou uma oferta de $1 bilhão para se reunir em uma turnê mundial. Em 2000, a lendária banda pop ABBA recebeu uma proposta incrível de $1 bilhão para um reencontro. Essa quantia chocante chamou a atenção e deixou os fãs ao redor do mundo empolgados. Apesar da tentação de um pagamento tão alto, os membros da banda decidiram não aceitar a oferta. Por quê? Após a separação, por motivos pessoais, incluindo divórcios de 2 integrantes, eles sentiram que a turnê não se alinhava com seus desejos atuais. Em vez de repetir sucessos antigos, preferiram focar em seus caminhos individuais. Essa decisão nos lembra que até as propostas mais atraentes não podem fazer as pessoas abrirem mão de suas prioridades e valores pessoais. ABBA continua sendo um símbolo amado da história da música, e sua escolha reflete a importância de permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante da fama e da riqueza. O que você acha da decisão deles de priorizar a paz e o bem-estar em vez do dinheiro? Você pode acreditar na incrível jornada de Tommaso Berni no Inter. Este goleiro assinou um contrato com o lendário clube de futebol por 6 anos, ganhando cerca de 200 mil euros por ano, sem nunca entrar em campo. Enquanto a maioria dos jogadores sonha em mostrar suas habilidades para milhares de fãs, Berni se destacou de outra forma. Surpreendentemente, durante seu tempo no Inter, ele recebeu não uma, mas 2 cartas vermelhas. Um incidente aconteceu quando ele aplaudiu sarcasticamente o árbitro, e o outro foi por desentendimento. Essa história engraçada destaca os caminhos únicos e às vezes estranhos que os jogadores podem escolher em suas carreiras. É um lembrete de que fazer parte de uma equipe de prestígio nem sempre significa jogar em campo. A história de Berni levanta muitas questões sobre o que realmente significa ser um jogador de equipe e o lado engraçado do futebol. Conheça o gentil gigante do oceano. O Napoleão, muitas vezes chamado de garupa gigante, pode crescer até impressionantes 2 metros. Esse peixe incrível é conhecido não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo seu caráter amigável e curioso. Mergulhadores frequentemente encontram esses magníficos seres enquanto exploram os recifes de corais, e esses encontros ficam na memória por muito tempo. A garupa gigante adora nadar perto das pessoas, muitas vezes observando-as com seus grandes olhos. Essa característica a torna uma favorita entre os entusiastas do mergulho e fotógrafos marinhos. Infelizmente, apesar de seu temperamento pacífico, o Napoleão enfrenta ameaças devido à pesca e à perda de habitat. Proteger esses peixes é crucial para que as futuras gerações possam desfrutar de nadar ao lado dessas criaturas encantadoras. Estão sendo feitos esforços para proteger seus habitats e educar as pessoas sobre sua importância ecológica. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se do caráter curioso da garupa gigante e da beleza que ela traz ao mundo subaquático. Incrível, mas é verdade. Sussurros despertam a imaginação. Quando você se inclina e sussurra algo engraçado no ouvido de alguém, isso pode provocar uma explosão de criatividade na mente deles. Esse gesto brincalhão permite que o ouvinte crie um universo inteiro de pensamentos, cheio de maravilhas e fantasias. Imagine sussurrar a frase "elefantes voadores no país dos doces". Essa simples frase pode fazer seu amigo imaginar paisagens vibrantes, repletas de guloseimas e animais flutuando entre nuvens de algodão doce. Isso demonstra um aspecto surpreendente do pensamento humano, o poder da sugestão. Nossos cérebros estão programados para reagir a dicas criativas, transformando-as em histórias, sonhos ou até mesmo obras de arte. Então, da próxima vez que você compartilhar um sussurro divertido, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está abrindo um tesouro de imaginação e potencial, o que vocês poderiam criar juntos. Difícil de acreditar, mas o edifício mais alto do Chile está aqui.
A Gran Torre Santiago se ergue orgulhosamente com impressionantes 64 andares, tornando-se o edifício mais alto da América do Sul. Localizada na vibrante capital Santiago, essa maravilha arquitetônica atinge cerca de 300 metros de altura. Concluída em 2014, a Gran Torre Santiago faz parte de um complexo maior, chamado Costanera Center, que transformou o horizonte de Santiago. Os visitantes se dirigem ao mirante, de onde se pode apreciar vistas panorâmicas deslumbrantes das montanhas dos Andes e da cidade em expansão abaixo. Projetada pelo renomado arquiteto Horácio Bota, sua aparência moderna e elegante reflete tanto inovação quanto importância cultural. Este edifício não só simboliza o rápido crescimento das cidades no Chile, mas também é um símbolo de orgulho nacional. Você não gostaria de ver essa vista com seus próprios olhos? Prepare-se para uma experiência incrível no Kumbh Mela. Este grande festival espiritual na Índia atrai milhões de peregrinos que buscam purificar suas almas e receber bênçãos divinas. O Kumbh Mela acontece a cada 12 anos, alternando entre 5 cidades sagradas: Haridwar, Ujjain, Prayagraj e Nashik. Cada cidade que recebe o festival tem seu próprio charme e significado, tornando este evento ainda mais especial. Durante o festival, a atmosfera se enche de energia, com pessoas de todas as classes sociais se reunindo. Os visitantes participam de rituais antigos e realizam banhos cerimoniais em rios sagrados, como o Ganges, o Yamuna e o Godavari. Acredita-se que essas tradições lavam os pecados e garantem um futuro melhor. Não é apenas um evento religioso, é também uma celebração da cultura e da comunidade. Com desfiles vibrantes, cânticos e conversas espirituais, o Kumbh Mela oferece um vislumbre inesquecível do rico patrimônio da Índia. Você consegue imaginar fazer parte de uma celebração tão extraordinária? Um fato incrível sobre a arte da antiguidade em Sulawesi. Pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante na ilha de Sulawesi, na Indonésia, onde encontraram uma pintura de um javali com 45.500 anos. Esta obra de arte é agora considerada o exemplo mais antigo conhecido de arte figurativa no mundo. Imagine só, essa descoberta é fascinante não apenas pela sua idade, ela nos proporciona uma compreensão profunda da criatividade e do pensamento simbólico de nossos antepassados. A existência dessa pintura do javali mostra que os primeiros humanos não apenas retratavam animais, mas também se envolviam em formas complexas de comunicação e autoexpressão. O que poderia ter inspirado esses antigos artistas? Eles contavam histórias, registravam memórias, ou talvez tentavam se conectar com os animais com os quais compartilhavam suas vidas. Essa descoberta desafia nossa compreensão sobre quando e como a expressão artística começou, abrindo uma janela para as mentes daqueles que viveram há dezenas de milhares de anos. Portanto, da próxima vez que você ver uma obra de arte, lembre-se de que as raízes da criatividade vão fundo em nossa história. Por que Steve Jobs queria 5 máscaras de oxigênio? Esta história fascinante revela a filosofia de design única do cofundador da Apple. Dizem que nos últimos dias de sua vida, Jobs pediu 5 máscaras de oxigênio diferentes para escolher a que mais lhe agradava esteticamente. Esse episódio destaca o quanto ele valorizava o design e a estética, não apenas na tecnologia, mas em todos os aspectos da vida. Steve Jobs acreditava que um bom design é essencial, unindo forma e função de maneira harmoniosa. Mesmo em momentos de vulnerabilidade, ele se concentrou no que mais amava, a elegância e a beleza. Essa determinação em buscar um design bonito foi a força motriz por trás de produtos revolucionários da Apple, como o iPhone e o MacBook, que estabeleceram novos padrões em diversas indústrias. Jobs uma vez disse: "Design não é apenas como parece e como se sente. Design é como funciona." Sua busca pela perfeição e beleza continua viva, influenciando inúmeros designers e inovadores hoje. Então, o que isso nos diz sobre a interseção entre tecnologia e arte? Você sabia sobre a imagem mais antiga de um ser humano? Esta incrível fotografia capturou um bebê, marcando não apenas o momento mais inicial de sua vida, mas também a primeira imagem já feita dele. Imagine um pequeno bebê com os olhos bem abertos, eternamente congelado no tempo graças a uma câmera do passado. A singularidade dessa foto destaca uma ideia interessante. Cada imagem que temos de alguém é seu eu jovem, naquele momento específico. Mas a primeira foto também é a mais antiga.
A primeira fotografia de uma pessoa foi tirada em 1838 pelo inovador Louis Daguerre. É impressionante pensar como a tecnologia começou com coisas tão simples. Cada foto que tiramos cria uma cronologia da vida de uma pessoa, mostrando como ela cresce e muda ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você olhar para uma foto antiga, lembre-se de que pode ser a memória mais antiga de alguém. Que incrível, não é? Você sabia que a mini cenoura é simplesmente uma cenoura comum? É surpreendente, mas esses petiscos crocantes não são uma variedade única, mas sim cenouras normais, cortadas em tamanhos menores. Na década de 1980, as mini cenouras foram criadas para reduzir o desperdício de alimentos, utilizando cenouras imperfeitas ou em excesso que de outra forma poderiam ir para o lixo. Os agricultores encontraram uma maneira de cortar essas cenouras em pedaços práticos para um lanche. Sua cor laranja vibrante e tamanho conveniente as tornaram favoritas entre crianças e adultos. No entanto, muitas pessoas pensam erroneamente que as mini cenouras são um tipo diferente, mas na verdade são apenas cenouras com uma nova aparência. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma mini cenoura, saiba que está desfrutando de um petisco inteligente que ajuda a reduzir o desperdício e adiciona um crocante saudável à sua dieta. Quais outros alimentos podem te surpreender? Acredite ou não, suas mãos medem distâncias. Se você não tem uma régua, não se preocupe. Seus dedos e mãos são ótimos para medições rápidas. Por exemplo, um punho fechado geralmente mede cerca de 10 centímetros, o que ajuda a estimar o comprimento sem ferramentas especiais. Esse método prático é muito útil quando você está fora de casa, seja para medir um pedaço de madeira para um projeto ou para determinar a distância até algo. Basta manter o punho à sua frente para avaliar a distância. E não são só os punhos. A extensão dos seus dedos também pode servir como uma medida aproximada, geralmente em torno de 20 centímetros. A habilidade de usar o corpo para medições existe há muitos séculos, muito antes das fitas métricas. Então, da próxima vez que você precisar de uma medição rápida, lembre-se de que suas mãos podem ajudar. Não é incrível como nosso corpo pode ser uma ferramenta? O que realmente influencia as mudanças no tamanho dos seios? Um estudo recente com 60 mil pessoas mostrou uma mudança interessante no tamanho médio dos seios das mulheres americanas, que aumentou de 34B para impressionantes 34DD. Esse crescimento de cerca de 3 tamanhos levanta questões sobre moda, saúde e percepção pública. Mas quais fatores contribuem para essa mudança? Muitos especialistas acreditam que o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, desempenha um papel importante. Com mais mulheres se preocupando com saúde e fitness, é possível que esses hábitos influenciem as formas do corpo. Além disso, a pressão social e a representação na mídia podem levar as mulheres a seguir certos padrões de beleza, resultando em mudanças no tamanho médio. Também com os avanços na tecnologia dos sutiãs, melhoraram o ajuste e o conforto, incentivando mais mulheres a aceitarem diferentes tamanhos com confiança. À medida que a atitude positiva em relação ao corpo continua a crescer, essas mudanças refletem não apenas alterações anatômicas, mas também ideais de beleza e autoaceitação em evolução. O que você pensa sobre essas tendências? Você pode imaginar que os pássaros imitam sons? É verdade. As aves na Austrália têm um talento incrível para a imitação. Esses artistas alados conseguem imitar não só seus semelhantes, mas também outros animais. Seja o crocitar de um corvo ou os gritos de papagaios, seu repertório vocal é impressionante. O mais surpreendente é que essas aves podem reproduzir sons artificiais, como buzinas de carros e até o barulho de um martelo. Essa habilidade não é apenas para diversão, ela desempenha um papel importante na sobrevivência deles. Imitar outros animais os ajuda a alertar sobre ameaças e atrair parceiros. Lembre-se do lira, famoso por sua capacidade de imitar sons de motosserras e obturadores de câmeras, encantando pesquisadores e ornitólogos. Essa incrível imitação demonstra a inteligência dessas aves e oferece uma visão fascinante do mundo acústico da natureza. Quais outros mistérios da vida selvagem estão esperando para serem descobertos? Em 2017, cirurgiões no Japão fizeram uma descoberta médica revolucionária ao encontrar um pequeno cérebro completamente formado dentro de um tumor ovariano em uma garota de 16 anos. Este caso surpreendente gerou grande curiosidade e levantou questões importantes sobre teratomas, um tipo de tumor conhecido por conter diferentes tipos de tecidos, incluindo cabelo, músculos e até órgãos.
A presença de um cérebro em um tumor desse tipo mostra o quão complexos e misteriosos nossos corpos podem ser. Teratomas não são tão raros, mas encontrar um cérebro totalmente desenvolvido dentro de um deles é incomum e destaca os desafios contínuos e os mistérios não resolvidos na medicina. Essa descoberta incentiva cientistas e profissionais de saúde a explorar mais a fundo as relações entre células, desenvolvimento e a natureza dos tumores. Enquanto continuamos a estudar nossos corpos, esses casos nos lembram que ainda não compreendemos muito sobre a biologia humana e os complexos processos de crescimento e desenvolvimento. Que outros segredos podem estar escondidos em nossos corpos? É verdade que o orangotango pode abrir fechaduras? No zoológico Henry Dorley, em Nebraska, um incrível orangotango chamado Fu Manchu ficou famoso por suas impressionantes habilidades de fuga. Esse primata inteligente mostrou seu intelecto ao fazer uma chave caseira com um pedaço de arame. Sempre que os funcionários do zoológico o procuravam, Fu Manchu astutamente escondia a chave na boca, esperando o momento certo para agir. Sua determinação e criatividade impressionavam tanto os visitantes quanto os cuidadores, ressaltando o quão inteligentes esses animais podem ser. Os orangotangos são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas, e Fu Manchu definitivamente provou isso. Suas aventuras servem como um lembrete fascinante das capacidades cognitivas da vida selvagem, gerando discussões sobre a inteligência animal e a importância de sua conservação. O que mais animais como Fu Manchu podem nos ensinar sobre seu mundo? Você sabia que o Bob o Construtor mudou para o Japão? Em uma reviravolta única, o Japão alterou o amado personagem infantil Bob o Construtor para evitar confusões com membros da Yakuza, que fazem parte do crime organizado no país. Essa decisão reflete a sensibilidade cultural do Japão e a importância de manter uma imagem positiva para as crianças. O Bob original, conhecido pela frase "Nós conseguimos consertar, sim, conseguimos", teve sua aparência e características levemente modificadas para se tornar mais único e atraente no contexto japonês. Suas mudanças de design e sua personalidade alegre o tornaram um exemplo mais positivo para as crianças, evitando associações negativas. Essa história destaca como personagens globais podem se adaptar a culturas locais, mantendo suas mensagens principais sobre trabalho em equipe e resolução de problemas. Não é incrível como um programa infantil pode navegar em paisagens culturais complexas? Você consegue imaginar ataques de tubarões na costa de Jersey? Em julho de 1916, uma série incomum de ataques de tubarões chocou os veranistas na costa de Nova Jersey. Em poucos dias, esses incidentes horríveis resultaram em 4 mortes trágicas e deixaram uma pessoa gravemente ferida. Enquanto as pessoas se dirigiam às praias para aproveitar o verão, manifestações inesperadas da natureza causaram pânico na comunidade. Os jornais da época ficaram em alvoroço, espalhando medo e alertando os banhistas a ficarem na areia. Os ataques deixaram os especialistas perplexos, já que tubarões normalmente não se aproximam tanto da costa. Isso gerou várias teorias sobre as causas dos ataques, desde a pesca excessiva até condições climáticas estranhas. Como resultado, começaram a ser implementadas medidas de segurança nas praias, e a necessidade de vigilância em locais populares se tornou crucial. Embora tenha sido um período sombrio, esses eventos geraram discussões sobre a preservação dos oceanos e a relação entre humanos e a vida marinha. Mas por que esse incidente incomum atraiu tanta atenção pública e mudou para sempre a segurança nas praias? A Rua Yonge, no Canadá, orgulhosamente detém o título de rua contínua mais longa do mundo, estendendo-se por impressionantes 1.896 quilômetros, desde as margens do Lago Ontário até as regiões do norte de Ontário. Essa incrível via não é apenas um caminho, ela conecta diferentes comunidades e é uma importante atração histórica e cultural. Ao percorrer a Rua Yonge, você encontrará uma vibrante variedade de lojas, restaurantes e parques, refletindo as características únicas dos bairros que atravessa. Sua rica história começa no final do século XVIII e testemunha a transformação dessa área de natureza selvagem para uma vida urbana agitada. Pessoas de todas as classes sociais utilizam essa rua diariamente, tornando-a um símbolo de conexão para a cidade. Você consegue imaginar as histórias que essa rua poderia contar ou as vistas que você poderia ver ao longo do caminho? Na Idade Média, muitos acreditavam que banhos regulares eram prejudiciais.
Por isso se lavavam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Isso era bem diferente dos romanos antigos, que tomavam banho todos os dias em banhos públicos, aproveitando a socialização e relaxando na água morna. Como resultado, as pessoas da Idade Média usavam perfumes fortes, óleos aromáticos e ervas intensas para disfarçar os odores corporais e se refrescar um pouco. Muitas vezes utilizavam tecidos de linho embebidos em misturas perfumadas para mascarar cheiros desagradáveis. Curiosamente, alguns também usavam animais, como gatos, para se cuidar, acreditando que a pelagem ajudava a reduzir os odores. Essa aversão ao banho persistiu, mesmo com o conhecimento sobre higiene, já que muitos pensavam que a limpeza estava ligada a doenças. Assim, enquanto muitos romanos desfrutavam dos banhos, seus contemporâneos medievais inventavam maneiras criativas de se manter frescos em um mundo sem chuveiros regulares. O que realmente influencia o nosso clima? A interação entre a atmosfera da Terra, as correntes oceânicas e a energia solar forma o clima que vemos todos os dias. Essa conexão complexa é a base dos nossos sistemas climáticos. Por exemplo, o efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, afeta a direção dos ventos ao redor do mundo. Ele ajuda a formar importantes correntes de vento, como os alísios e as correntes de jato, que definem o clima em diferentes regiões. Esses padrões são essenciais não apenas para entender o clima do dia a dia, mas também para fenômenos climáticos maiores, como furacões e monções. Quando as correntes oceânicas e os ventos interagem, podem surgir tempestades que afetam o clima local e até têm consequências globais. Diferentes regiões do mundo experimentam fenômenos climáticos variados devido a esses padrões em mudança, resultando em zonas climáticas únicas. Então, da próxima vez que você conferir a previsão do tempo, lembre-se de que não se trata apenas de nuvens e sol. Há um mundo inteiro de interações científicas por trás disso. Você sabia que derramar azeite traz má sorte? Na Itália, essa crença está profundamente enraizada no valor histórico do azeite, frequentemente chamado de ouro líquido. Ao longo dos séculos, o azeite foi importante não só na culinária, mas também no comércio e na economia. Os italianos o consideram um produto valioso, e o desperdício provoca a insatisfação dos deuses da prosperidade. Um derramamento acidental pode desencadear uma onda de superstições, onde as pessoas rapidamente jogam sal sobre o ombro para neutralizar a má sorte. Essa perspectiva cultural destaca o respeito pela comida e seu significado na vida italiana, refletindo a harmonia com a natureza e a história. Os italianos costumam usar azeite em quase todos os pratos, não apenas pelo sabor, mas também por suas propriedades benéficas. Então, se você algum dia estiver na Itália e derramar um pouco desse ouro líquido, não se esqueça de agir rapidamente para afastar as vibrações negativas. Não é incrível como essas tradições são passadas de geração em geração? Você vai se surpreender ao descobrir como os árbitros trabalhavam. Nos primeiros dias do beisebol, tudo era bem diferente do que é hoje. Os árbitros, em vez de ficarem atrás do home plate, realmente julgavam os jogos sentados em cadeiras de balanço, a cerca de 6 metros de distância. Essa configuração incomum não era apenas para conforto, ela permitia que eles acompanhassem o jogo, mantendo distância dos jogadores. Vamos voltar a 1878, quando ocorreu uma mudança importante. A Liga Nacional decidiu que os times da casa deveriam pagar $5 aos árbitros por jogo. Esse pagamento foi um passo importante para a profissionalização do papel dos árbitros, garantindo reconhecimento pelo trabalho deles em manter a integridade do jogo. Imagine como era confortável sentar e decidir se eram strikes ou balls enquanto apreciava a ação. Desde então, o beisebol evoluiu muito, mas essas características iniciais acrescentam um rico capítulo à sua história. Em 1941, o destemido George Hopkins, um paraquedista aventureiro, fez um salto emocionante de um avião, mirando o topo da famosa Torre do Diabo, em Wyoming. No entanto, ao pousar, ele rapidamente percebeu que não sabia como descer em segurança. Preso a uma altura vertiginosa, Hopkins se tornou uma sensação nacional quando as notícias sobre sua situação se espalharam pelo país. Alpinistas e socorristas locais se uniram para resolver o desafio complicado de trazê-lo de volta ao chão, usando cordas e suas habilidades de escalada. A operação de resgate atraiu a atenção de toda a nação, e as pessoas acompanharam ansiosamente as atualizações. No final, alpinistas determinados conseguiram alcançar Hopkins, transformando sua manobra arriscada em uma das histórias mais lendárias da Torre do Diabo. Essa aventura ousada não apenas imortalizou seu nome, mas também mostrou a incrível coragem daqueles que vieram em seu socorro.
Surpreendentemente, mas é verdade, Portland desperdiçou água. Em 2011, a cidade ganhou destaque na mídia por uma razão inusitada. Eles descartaram impressionantes 7,8 milhões de galões de água potável de um reservatório. Por quê? Não foi por uma séria ameaça de contaminação, como animais mortos ou resíduos industriais. Em vez disso, um jovem de 21 anos, após uma noite de bebedeira, decidiu urinar no reservatório. Embora isso possa parecer um incidente engraçado, as autoridades da cidade levaram a situação a sério. O ocorrido levantou preocupações sobre a segurança da água e a saúde pública, embora especialistas afirmassem que a água provavelmente ainda era segura para beber. No entanto, as leis de Portland exigiam que qualquer contaminação, mesmo que mínima, levasse a medidas drásticas para garantir a confiança do público no abastecimento de água. Esse incidente gerou debates sobre a gestão dos recursos hídricos e questionou o quão seriamente as cidades tratam sua água potável. Incrível, mas é verdade. O Oceano Pacífico tem uma lâmpada tectônica. Esse termo destaca as características geológicas únicas do oceano em comparação com o Atlântico. O Pacífico abriga o Anel de Fogo, uma área em forma de meia-lua, conhecida por sua alta atividade sísmica, incluindo terremotos e erupções vulcânicas. Essa estrutura especial das placas tectônicas cria um efeito de lâmpada, onde o fundo do mar está constantemente mudando devido ao movimento dessas placas. Em contraste, o Oceano Atlântico geralmente apresenta um ambiente geológico mais estável. Compreender essas diferenças tectônicas não só nos ajuda a entender a natureza dinâmica da Terra, mas também impacta as comunidades costeiras, já que as áreas ao redor do Pacífico frequentemente estão em alerta para possíveis tsunamis e eventos vulcânicos. Que incrível saber que o oceano abaixo de nós está cheio de atividade escondida. Você adivinha o que realmente faz as mantas saltarem? As mantas são criaturas incríveis que frequentemente surpreendem os espectadores ao saltar da água em arcos graciosos. Esse espetáculo pode não ser apenas um show. Alguns cientistas acreditam que ele desempenha duas funções importantes. Primeiro, esses saltos podem ser uma forma de comunicação, ajudando as mantas a se sinalizarem durante interações sociais. Em segundo lugar, os saltos podem ajudá-las a se livrar de parasitas incômodos que grudam em sua pele. Embora os pesquisadores ainda estejam tentando descobrir a razão exata desse comportamento surpreendente, observá-lo na natureza acrescenta um mistério a esses gigantes gentis. As mantas, com suas grandes asas e natureza amigável, despertam admiração e espanto. Da próxima vez que você ver um salto impressionante de uma manta, pense no que isso pode significar, além de ser apenas um belo espetáculo. Por que elas saltam tão alto? Que segredos podem estar revelando umas às outras? E se eu disser que a internet começou com o governo? A internet, parte da nossa vida cotidiana, tem uma origem que pode te surpreender. Muitas vezes pensamos em gigantes da tecnologia como Google ou Microsoft, como os cérebros da rede, mas suas raízes estão profundamente ligadas ao Departamento de Defesa dos Ixtaczoquitlán, Yuan. Na década de 1960, eles lançaram a ARPANET, um projeto revolucionário que buscava conectar computadores em universidades e bases militares. O objetivo era crucial: manter a comunicação em caso de ameaças nucleares. Imagine só, uma iniciativa financiada pelos militares que deu origem à rede global da qual dependemos hoje para tudo, desde redes sociais até compras online. Embora empresas privadas tenham desempenhado um papel enorme no desenvolvimento da internet, elas se basearam nessa importante fundação criada pelo governo. Não é incrível como algo tão moderno surgiu de um começo tão sério? Você consegue imaginar um tapir fazendo snorkel na água? Os tapires são criaturas incríveis e os únicos sobreviventes da família Tapiridae. Surpreendentemente, eles estão relacionados a cavalos e rinocerontes, compartilhando ancestrais com esses estranhos ungulados. Uma das suas características mais notáveis são os longos e flexíveis focinhos, que desempenham uma função interessante. Quando os tapires mergulham na água, seus focinhos funcionam como tubos para respirar, permitindo que eles respirem enquanto procuram comida. Essa adaptação única é crucial para sua sobrevivência, ajudando-os a evitar predadores próximos. Mergulhe no mundo dos tapires e veja como eles se deliciam com diversas plantas aquáticas, usando seus focinhos em forma de tubo para alcançar os pedaços mais saborosos. Esses pacíficos herbívoros habitam principalmente a América Central e do Sul e desempenham um papel importante em seus ecossistemas,
contribuindo para a saúde de seus habitats. A natureza não é incrível? Você sabia que a tripofobia afeta muitas pessoas ao redor do mundo? Essa fobia incomum causa um medo intenso ou desconforto quando as pessoas veem aglomerados de pequenos buracos ou padrões, como em colmeias ou sementes de lótus. Embora possa parecer estranho, a tripofobia pode provocar ansiedade e preocupação sérias em quem a enfrenta. Algumas pessoas podem sentir calafrios, batimentos cardíacos acelerados ou até náuseas ao ver esses padrões. Os cientistas ainda tentam entender por que essa fobia se desenvolve. Alguns sugerem que pode estar relacionada a reações evolutivas, quando a visão de buracos lembrava nossos ancestrais de criaturas perigosas ou nocivas. Outros acreditam que pode ser um comportamento aprendido desde a infância. Seja qual for a razão, a tripofobia destaca como nossos cérebros podem reagir intensamente a certos estímulos visuais, lembrando-nos de quão complexos podem ser nossos sentimentos. Incrível, mas os cães veem de forma diferente. Embora eles não percebam as cores como nós, conseguem distinguir bem os tons de azul e amarelo. Ao contrário dos humanos que desfrutam de um mundo colorido, os cães têm uma paleta mais limitada, muitas vezes comparada a daltonismo vermelho-verde em pessoas. No entanto, isso não significa que a visão deles seja ruim. Em condições de pouca luz, os cães se destacam graças a uma camada especial em seus olhos, chamada tapetum lucidum. Essa camada refletora age como um espelho, refletindo a luz de volta pela retina e ajudando-os a ver melhor no escuro. Então, embora um cão possa não apreciar um lindo pôr do sol como nós, sua capacidade de se orientar e perceber em luz fraca é realmente impressionante. Quais outras surpresas você acha que a visão deles esconde? Você consegue imaginar uma tempestade em Júpiter? A Grande Mancha Vermelha é um dos fenômenos atmosféricos mais impressionantes do nosso sistema solar. Essa tempestade gigante está ativa há pelo menos 350 anos, mostrando a incrível força e dinâmica da atmosfera de Júpiter. Ela é tão grande que cabem 3 terras dentro dela, tornando-a um verdadeiro gigante entre as tempestades. Mas o que mantém sua durabilidade e tamanho? A Grande Mancha Vermelha se forma devido à rápida rotação do planeta e às complexas condições atmosféricas, criando um vórtice que gira e muda constantemente. Ao contrário das tempestades na Terra, que podem acalmar, esse enorme ciclone está ativo há séculos, revelando a natureza misteriosa e indomável dos sistemas climáticos de Júpiter. Os cientistas a estudam não apenas para entender melhor Júpiter, mas também para aprender sobre a dinâmica atmosférica que pode ser aplicada a exoplanetas. Não é incrível pensar na força de uma tempestade que dura mais do que temos de registros na Terra? Você já viu essa foto de um bicho preguiça que parece desafiar a gravidade? Na incrível imagem, uma mãe bicho preguiça e seu filhote parecem quebrar as leis da gravidade enquanto dormem, mostrando seu estilo de vida único nas árvores. Pendurados de cabeça para baixo, eles se seguram em um galho, envolvendo a casca com suas longas patas. Os bichos preguiças são conhecidos por seu jeito lento e tranquilo de viver, passando a maior parte do tempo pendurados nas árvores das florestas tropicais. Suas garras adaptadas permitem que se agarrem facilmente aos galhos, tornando essa posição de sono não só fofa, mas também prática. Reduzindo a frequência cardíaca para economizar energia, esses bichos preguiças podem dormir até 20 horas por dia. Esta foto capturou um momento tocante entre mãe e filho, lembrando-nos da beleza das maravilhas da natureza. Ao observar essas criaturas encantadoras em seu habitat natural, surge a pergunta: quantos outros comportamentos e adaptações surpreendentes dos bichos preguiças ainda estão por ser descobertos? Em 2 de março de 1962, Wilt Chamberlain alcançou uma marca impressionante ao fazer 100 pontos em uma única partida, um recorde que ainda permanece imbatível na NBA. Jogando pelo Philadelphia Warriors contra o New York Knicks, a performance de Chamberlain foi simplesmente fantástica. Em uma época sem arremessos de 3 pontos, ele contou apenas com suas habilidades de arremesso, fazendo 36 arremessos de campo e convertendo 28 lances livres. Esse evento incrível aconteceu no Hershey Sports Arena, na Pensilvânia, onde apenas alguns sortudos puderam testemunhar a história. O feito de Chamberlain não apenas mostrou seu talento e resistência, mas também mudou nossa percepção sobre como marcar pontos no basquete. Ele era conhecido por seu tamanho e força, mas naquela noite, ele exibiu habilidades únicas que poucos atletas conseguem igualar.
Será que algum dia veremos outro jogador alcançar tamanhas alturas? Sim, podem. Conheça o Lyra, um artista emplumado incrível da Austrália. Ele é famoso por sua habilidade única de imitar diversos sons, incluindo vozes de outras aves, cliques de câmeras e o ronco de motosserras. Essa impressionante capacidade ajuda na comunicação entre eles e na atração de parceiros, mostrando as incríveis habilidades vocais dos animais. Imagine que você está caminhando pela floresta e, de repente, ouve o barulho de uma motosserra, mas na verdade é um Lyra exibindo seus talentos. Suas canções e sons complexos não são apenas ruídos aleatórios. Essas aves aprendem cuidadosamente os sons do seu ambiente e os incorporam ao seu repertório. A abordagem criativa do Lyra destaca o quão inteligentes e adaptáveis os animais podem ser, despertando curiosidade sobre o que mais está escondido na sinfonia da natureza. Você pode imaginar que a Burembio revelou o potencial da mata? Em 1962, a Burembio, um jogador-chave na exploração de recursos, recebeu informações interessantes sobre a região da mata. Esse local, situado na América do Sul, era conhecido por suas ricas reservas naturais e oportunidades para atividades mineradoras e industriais. A descoberta gerou grande interesse, pois geólogos e ecologistas viram na região da mata uma chance de contribuir significativamente para as economias locais e até para o mercado global. Muitos especialistas realizaram pesquisas extensas na esperança de encontrar minerais e materiais ocultos que pudessem impulsionar tecnologias e infraestrutura. Os esforços de pesquisa da Burembio foram um marco na compreensão de como a gestão de recursos pode moldar regiões, especialmente em termos de emprego e desenvolvimento sustentável. Ao longo dos anos, a região da mata continua a atrair a atenção de pesquisadores e investidores, levantando questões sobre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Quais novas descobertas nos aguardam? Você sabia que as bolas de tênis já foram brancas? Até a década de 1970, as bolas de tênis eram principalmente brancas, mas mudanças foram feitas para melhorar a visibilidade na televisão. As bolas amarelas brilhantes que vemos hoje apareceram pela primeira vez em Wimbledon, em 1986, e rapidamente se tornaram o padrão para o tênis profissional em todo o mundo. Essa cor vibrante não só facilita para os espectadores acompanharem o jogo rápido na tela, mas também dá um estilo especial ao esporte. Curiosamente, a textura felpuda dessas bolas também desempenha um papel importante. Ela ajuda a controlar o kick e a velocidade, tornando o jogo mais emocionante. Para manter a pressão adequada, as bolas de tênis são pressurizadas, o que garante seu desempenho estável durante toda a partida. Hoje, quando você imagina uma partida de tênis, a bola amarela brilhante se tornou um símbolo icônico desse esporte. Ela se destaca tanto em torneios profissionais quanto em jogos amadores, mostrando o quanto o tênis evoluiu desde então. É verdade que as praias da Normandia guardam segredos? Durante a Segunda Guerra Mundial, essas praias foram palco de algumas das batalhas mais intensas da história. Em junho de 1944, as forças aliadas desembarcaram nessas costas para iniciar a campanha de libertação da Europa do controle nazista. Esse evento marcante, conhecido como Dia D, resultou em grandes perdas de ambos os lados. Surpreendentemente, cerca de 4% da areia nessas praias é composta por restos humanos. Essa estatística sombria destaca as terríveis consequências da guerra e os sacrifícios feitos por inúmeros soldados. Hoje, essas praias servem como um lembrete angustiante da coragem e da luta enfrentadas pelas pessoas nesse momento decisivo da história. Visitantes vêm não apenas para apreciar as belas paisagens, mas também para homenagear os heróis que lutaram aqui. As histórias escondidas em cada grão de areia revelam realidades profundas e muitas vezes chocantes do conflito. Que memórias ainda estão guardadas nessas costas? O segredo dos múltiplos passaportes. Pessoas ricas costumam ter vários passaportes, o que lhes oferece vantagens únicas em viagens internacionais. Essa tendência interessante mostra como os ricos superam as dificuldades da mobilidade global. Com um segundo ou terceiro passaporte, cidadãos abastados podem visitar mais países, contornando restrições de visto que podem dificultar a vida de outros. Por exemplo, um passaporte de um país com menos barreiras para viajar pode abrir portas para oportunidades de negócios vantajosas e destinos turísticos populares, que de outra forma exigiriam processos burocráticos cansativos. Além disso, ter múltiplas nacionalidades pode garantir segurança para aqueles que se preocupam com a instabilidade política em seus países de origem.
Essa prática destaca não apenas as vantagens pessoais da riqueza, mas também reflete tendências econômicas mais amplas, mostrando como as pessoas ricas se adaptam a um mundo onde a mobilidade é essencial. O que você pensa sobre as vantagens de ter múltiplos passaportes? Você sabia que os castores criam caminhos aquáticos na natureza? Esses seres incríveis são não apenas fofos, mas também verdadeiros construtores. Os castores constroem represas e tocas complexas, que desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Suas habilidades de construção ajudam a criar áreas alagadas que beneficiam muitas outras espécies, proporcionando locais seguros para viver e se reproduzir. Mas isso não é tudo. Os castores têm uma adaptação interessante que os destaca: pálpebras transparentes, conhecidas como membranas nictitantes. Essas membranas protegem seus olhos quando nadam debaixo d'água, permitindo que vejam claramente mesmo submersos. Quando um castor mergulha na correnteza, suas membranas nictitantes se fecham sobre os olhos, permitindo que ele se oriente facilmente e evite ameaças potenciais. Essa característica única, combinada com suas incríveis habilidades de construção, destaca o quão bem os castores estão adaptados ao seu ambiente. Na próxima vez que passar por um rio, preste atenção nesses engenheiros trabalhadores, criando seus pequenos ecossistemas. Quer saber mais sobre seu modo de vida fascinante? Já pensou em iluminar sua casa com uma garrafa? A lâmpada Moser, criada pelo mecânico brasileiro Alfredo Moser, é um ótimo exemplo de inovação. Usando apenas uma garrafa plástica de 2 litros, cheia de água e um pouco de água sanitária, ela pode gerar luz equivalente a uma lâmpada comum de 60 watts. Para criar essa fonte de luz ecológica, basta colocar a garrafa em um buraco no telhado, permitindo que a luz do sol entre durante o dia. A água refrata a luz solar, iluminando seu ambiente sem usar eletricidade. Essa solução genial é especialmente valiosa em regiões com fornecimento de energia instável, proporcionando lares mais iluminados e seguros para muitas famílias. Moser descobriu que esse design simples é não apenas econômico, mas também sustentável, mostrando como a criatividade pode resolver problemas reais. Quantos outros objetos do dia a dia podem ser transformados em algo tão útil?